Estamos agora. Olá, boa tarde. Rosana, boa Tudo tarde, minha bem? querida. Tudo jóia? E Como você? tudo bem, Mirela? Você está me ouvindo bem? Te escuto bem. E você? Tá. Você me escuta bem? Sim, tá ótimo. Todos Que estão bom. nos ouvindo. Bom, então boa tarde a todos. Quero agradecer muito a presença de todos, agradecer o convite da nossa querida fonoaudióloga Mirela. E estou assim muito feliz de estar aqui com você hoje para nós podermos conversar um pouco sobre a gagueira infantil. Vai ser uma conversa bem gostosa. E olha, Mirella, tem tantas perguntas que eu vou fazer para você. Eu quero ver se vai dar tempo, se você vai Ai, conseguir responder, porque tem bastante coisa para conversar a respeito desse tema, né? com Então, que é certeza. um tema de muito interesse. Então, agora eu acho que bastante, né? As pessoas estão entrando aí, estão recebendo o nosso convite para iniciar. Então, eu vou fazer a apresentação sua, tá? Ah, Para que as legal. pessoas possam te conhecer um pouquinho mais, tá? Bom, então, para quem também não me conhece, eu sou a fonoaudióloga Rosana Cristina Boni, eu sou fonoaudióloga e professora do Cefac. E Uhum. hoje tenho assim essa imensa alegria em receber a Mirella Polini Caputo, ela que é especial, ela tem muitas aqui titulações, então eu dei uma resumidinha. Ela é especialista em distúrbios de fluência, ela fez essa especialização fora do país. Ela é mestre em distúrbios da comunicação. Ela é autora de capítulos de livro, diretora do Instituto Brasileiro de Fluência, né? E fonoaudióloga clínica que atua com fala e linguagem e desculpe, fluência e também professora nossa do Cefac, do curso, e que depois no final ela vai falar um pouquinho mais para vocês, o curso que vai ter sobre gagueira, o teleatendimento em gagueira. Então vai ser um curso sensacional que depois ela vai poder falar um pouquinho mais para vocês. Esse curso começa daqui uns 15 dias, então acho que hoje vai ser um início aí desse nosso bate-papo para depois quem quiser continuar com ela nesse curso, tá? Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma alegria imensa estar aqui com você. Eu Em vou primeiro lugar, começar só preciso falando dizer um que a pouquinho alegria para é já. minha. Ah, eu que agradeço. Bom, então, nós sabemos, né, quando os pais chegam no nosso consultório, quando se trata de gagueira infantil, é uma angústia muito grande para os pais, né, para eles Uhum, entenderem por uhum. que está acontecendo aquelas interrupções, né, nessa fluência verbal, o que que acontece, por que que será que meu filho apresenta isso? Então, surgem, assim, muitas dúvidas e os pais chegam angustiados para a gente, né? Então, hoje nós vamos tentar desvendar um pouquinho, desmistificar alguns conceitos que eles trazem, né? Para que então eles possam ficar um pouco mais tranquilizados, enfim, conhecer. Eu acho que o conhecimento é a base, né, Mirella, para a gente poder seguir aí em qualquer tratamento, a gente precisa ter o conhecimento e a família também, né? Então, eu vou começar perguntando para você se gaguejar na infância é normal, né? Faz parte do desenvolvimento infantil? Ótima pergunta. Olha, a gente antigamente ouvia tanto falar da gagueira fisiológica, né? De que Isso. fazia parte do desenvolvimento, e hoje em dia a gente sabe que não faz parte do desenvolvimento infantil, né? A incidência da gagueira na população, ela é tão baixinha, se fosse parte do desenvolvimento seria o contrário, né? A gente tem 5% da população infantil que gagueja. Eu costumo brincar que se fosse parte do desenvolvimento, nós teríamos o contrário, 95% que gaguejam, 80%, e não. Né? A gente tem uma incidência, na verdade, baixa. Não tão baixa, né? Comparado com muitos distúrbios que a gente tem por aí, mas não faz parte do desenvolvimento infantil. O que eu acho que causa grande confusão é que existe um período em que as crianças sim estão adquirindo linguagem, sim estão ampliando o vocabulário, e tem algumas disfluências comuns que todos os falantes têm. Na fase adulta, nós também temos disfluências, né, que são comuns e que Sim. fazem parte do discurso, faz parte da normalidade, né?
Mas isso não chama a atenção do ouvinte. Não chama. Essas disfluências comuns que fazem parte do desenvolvimento, elas não chegam nem no consultório, porque elas não chamam a atenção do ouvinte, nem dos pais, nem dos professores, porque não tem força, não tem tensão, não altera o ritmo da fala, não altera o comportamento da criança. Então, se chamou a atenção dos pais, se chamou a atenção dos professores, é porque não são as disfluências comuns. É a gagueira, provavelmente. Exato, já vem uma suspeita, né? Eles já chegam trazendo realmente, né, um fator a mais, e não só aquelas disfluências que nós percebemos nas pessoas, né? Nós somos disfluentes, né? Bom, mas então o que causa a gagueira? Ai, que pergunta rica. Olha, a gente tem assim na literatura que a gagueira ela tem causa multifatorial. Mas o que a gente realmente sabe, né? O que a ciência já desvendou para a gente? É que a gagueira ela é genética. A gagueira ela é neurológica, né? Então, a grande maioria é genética. Hoje em dia, os estudiosos apontam que aqueles dados iniciais de que 80% das gagueiras são genéticas, ele é um dado subestimado, né? A gente observa clinicamente que a gagueira, ela anda em família. Na família, sempre tem alguém que gagueja ou gaguejou. O que é complicado é que, às vezes, essa genética, ela pode pular gerações sem manifestar sintomas. Muito diferente de um olho azul, que a gente comemora e a gente fala, olha, a minha bisavó tinha olho azul. Depois dela, mais ninguém. A gagueira não é um marco assim. A gagueira ninguém marca, fala, olha, minha bisavó gaguejava como ninguém. Vocês precisavam ver? É verdade. Então, a gente costuma ter o registro de no máximo 3 gerações. No máximo 3. E a genética pode pular gerações, tá? Então, a gente tem que a causa da gagueira, ela é neurológica, provavelmente de origem genética, ainda que a gente não encontre na família. Mas sempre pode ser a primeira mutação, porque é uma mutação genética, né? Então, sim, a gente pode ser que essa criança seja premiada, né? A primeira mutação da família. Mas eu tenho que te dizer, Rosane, é claro que existem outros casos não genéticos? Existem, né? Então, principalmente, aliás, só temos relato em adultos, na verdade, de lesões causadas por algum traumatismo, algum AVE, né, acidente vascular encefálico, um tumor. Para a criança, uma gagueira que não seja genética é um pouco mais rara, mas ainda pode acontecer uma hipóxia no parto, um traumatismo craniano impactante, né? E que atinja bem a área da programação motora da fala, né? Então, a gente tem alguns casos não genéticos, mas, em geral, com a base orgânica. Eu acho que essa é a grande novidade. A base da gagueira, ela é orgânica. Todo o emocional, ele pode vir como consequência. Então, crianças que não trataram a gagueira, elas podem desenvolver quadros de ansiedade, sim. Até na infância, não só na vida adulta. Então, a gente tem ansiedade como consequência da gagueira e não o contrário. Como a gente costumava ouvir, né? O senso comum diz isso. Né? É verdade. Você sabe que quando, contando um pouquinho aí da história, né, da afluência, quando foi o primeiro comitê, a reunião do primeiro comitê, eu estava lá. Foi aqui na PUC, em São Paulo, né? Se eu não me engano, acho que foi em 99, não lembro muito bem. E naquela época ainda muito se falava, né? Ainda discutia muito essa questão das causas, né? E embora já tivesse dados mais concretos em relação, né, ao aspecto neurológico, mas é o que você falou, as pessoas traziam muito essa questão do emocional,
né? E a Enfim. neurociência, ela avançou de um jeito tão bonito, Rosana. Eu acho que os últimos 20 anos, a neurociência avançou tão lindo que a gente tem os exames de neuroimagem mostrando em crianças a partir de 2 anos que o funcionamento cerebral é diferente, que produz a fala, programa a parte motora da fala de forma diferente, né? Então, nós temos a neurociência e temos a genética que se desenvolveram enormemente nos últimos... A genética os últimos 10 anos e a neurociência os últimos 20 anos, trazendo assim novidades incríveis para a gente. Né? Sim, sem dúvida. Então, e aí é interessante, porque assim, eu também já tive muitos casos em que vem a pessoa chega com aquela história, né? Porque eles trazem, os pais trazem informações que eles não têm noção, né? Então eles chegam falando, ai, porque meu filho sofreu um trauma. Eu lembro de um caso que a mãe falava que foi por causa da Kombi que estava e que tinha batido. Então, assim, sabe, umas coisas. Então, baseado nisso, né? Então, gostaria que você falasse. Então, nenhuma causa vai ser por causa de susto, trauma ou então um fator emocional mais forte, não é? Não, não. O que a gente tem? Precisa existir a predisposição genética. Precisa existir. Então, eu tenho um relato de uma criança que sim tinha predisposição genética. Um dia estava brincando no sítio com a família reunida, os primos, os tios, e um tio se fantasiou e deu um susto impactante assim à noite para a criançada toda. E aí ele voltou para dentro da casa gaguejando. Ele estava brincando fluente até então e foi um grande susto. Mas ele tinha predisposição genética e esse susto foi o disparador. Então a gente pode considerar que talvez para algumas crianças existam disparadores? Talvez. Mas a gente, nesse caso, fica com e se? E se não tivesse tido aquele susto, será que teria disparado? Eu tendo a dizer que provavelmente sim, tá? Em Provavelmente algum sim, outro momento. em algum outro momento, né? Mas o que a gente sabe é que precisa da predisposição orgânica, né? E eu concordo, a gente tem casos assim, olha, aconteceu alguma coisa próximo ao surgimento, né? E eu já ouvi assim, que sim, ele tomou uma chuva, ele estava se divertindo, mas foi logo depois daquela chuva. Eu falei, bem, se E ele estava aí se divertindo, é verdade. né? Então, Eles realmente. tem coisas assim. E até essa questão, né, do emocional, ele é tão enraizado, que eu vejo assim que na população em geral, os médicos, eu acho que a gente precisa difundir essas novas descobertas da ciência em muitas áreas da nossa sociedade. Os pediatras, os professores, Sem as dúvida. escolas, todo mundo precisa absorver, e os fonoaudiólogos também, né? Então, o papel do Cefac aqui divulgando é sensacional, é incrível, porque a gente precisa divulgar, né? A gente não pode Sim. mais ouvir fonoaudiólogos, colegas nossos falando, olha, acho que é ansiedade, É, né? exatamente. É isso, é por isso que eu falo que o conhecimento é tudo, né? É fundamental. Tem uma mãe que comentou, eu já perdi que ela passou já o nome, acho que foi Michele, que ela tinha essa impressão, ela achava que alguma coisa que tinha acontecido realmente com o filho, por isso que ele estava apresentando. Já passou o comentário dela. Então, mas É, então, desculpa. não, pode perguntar, vamos em frente. Então, toda criança, né, que apresenta repetições ou qualquer disfluência, né, está necessariamente gaguejando, né? Sempre vai ser gagueira? Sempre é gagueira? Olha, não acho que é sempre gagueira, não. Né? Existem disfluências comuns, como as que nós já falamos, né? Elas não costumam chamar atenção, tá? Eu acho que a gente pode observar alguns critérios que podem nos ajudar um pouco. Eu acho que o que
mais pode chamar a atenção da família é se existe força, se existe tensão. Então, eu posso até dar alguns exemplos. Por exemplo, se eu digo, mamãe, eu quero sorvete. Foi bem comum, uma Sim. disfluência comum. Agora eu vou fazer a mesma disfluência, alterando o ritmo e pondo força. Mamãe, eu quero sorvete. São as Sim. mesmas duas palavras na mesma frase, mas teve um pouquinho de força, aumentou a velocidade, né? Porque as disfluências, em geral, as repetições aumentam um pouquinho da velocidade, não sempre, porque, né, não tem nunca nem sempre, mas Sim. geralmente, né? Então, são pistas. Então, o número de repetições que a criança faz é um indício. Uma disfluência comum, ela traz 2 repetições, raramente 3 repetições, né? Mas quando repete, 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 repete e não para, né? Algo ali chamou atenção já, né? Então, número de repetições, a força, a velocidade, né? Eu acho que são questões que podem nos dar, dar dicas de que está um pouco acima. E talvez seja Sim. gagueira mesmo. Sim. Né? Então, olha, eu vou só fazer uma perguntinha aqui que a Flávia está perguntando em relação ao tempo do tratamento. Ela quer saber se, talvez ela, não sei se é uma mãe, ela quer saber se o tratamento é a vida toda ou se existem pausas no tratamento. Ai, uma ótima pergunta, complexa, porque depende muito das idades, né? Então, eu Sim, acho que uma criança que procura, uma família que procura a fonoterapia logo no início, logo ao surgimento, nas primeiras semanas de surgimento da gagueira, ela tem grande chance de superar a gagueira com a fonoterapia especializada em fluência, né? Então, ela tem grandes chances. Então, não será uma terapia para a vida toda, porque a tendência é que haja superação da gagueira, né? Mas a gente tem alguns picos de quão fácil vai ser superar a gagueira. Então, quanto mais no início, mais fácil. Se vem um pouquinho mais tarde, né, tem menos chance dessa superação. Né? E aí sim sim, pode ser um tratamento um pouquinho mais longo. Né? Na vida adulta, eu costumo dizer que o tratamento é de no mínimo 1 ano. Mas no mínimo, né? Porque é um tratamento de se redescobrir uma nova forma de fala, de modificar, já que nós comentamos que existem exames de neuroimagem mostrando como o cérebro processa de uma forma, a gente tem que modificar essa forma que o cérebro processa. Então, fazer essa modificação e que essa modificação se automatize, a gente espera no mínimo 1 ano de tratamento. Né? Mas às vezes se estende. E achei interessante ela perguntar se vai ser a vida toda, se vão ser períodos. Achei interessante ela perguntar isso, porque quando a gente pensa em uma gagueira que por algum motivo se cronificou e persistiu na vida adulta, a gente sabe que a pessoa que gagueja na vida adulta, ela provavelmente vai ter um período de terapia, de fonoterapia, que vai lhe ser muito benéfica, vai ajudar ela a falar muito melhor, a se comunicar bem, com pouca chance de zerar a gagueira, mas de se comunicar muito bem. sim, Mas a vida é feita de momentos. E existem momentos em que essa gagueira pode ficar mais forte novamente e que ela sim. precise de uma manutenção. Nós usamos com muita frequência esse termo, uma manutenção. A É, manutenção, em geral, ela é mais curta do que o primeiro tratamento que ele fez. sim, Né? Mas é sim. de reavivar ali os neurônios. Né? Eu achei interessante falar exatamente por isso, porque a gente sabe disso, né? Que você precisa, você faz um tratamento, depois dá um tempo, a pessoa às vezes retoma, fica por um período, né? Isso aí realmente acontece, né? Aquelas pausas assistidas, né? Que a gente dá e depois dá uma retomada. Então, e foi interessante, você falou uma fonoaudióloga especialista, então, por quê? Né? A minha pergunta vem agora, né? Quando, né, procurar um especialista e qual especialista?
Já respondeu um pouquinho. Acho bem importante. Olha, na fonoaudiologia nós temos especialidades, assim como na área médica, né? Eu acho muito difícil a gente se atualizar em todas as áreas da fonoaudiologia o tempo todo, todos os anos, né? São tantos artigos científicos, tantas pesquisas novas lançadas ano a ano em cada uma das áreas. Então, da mesma forma que eu não atendo pessoas com disfagia ou com outros acometimentos neurológicos, né? Eu acho que a gente tem sim que procurar um especialista em fluência, né? Quando a gente diz influência, porque também existem outros distúrbios da fluência além da gagueira, né? Mas a gente precisa procurar sim. Agora, o quando é uma pergunta que eu adoro. Eu digo que hoje, no dia que surgiu a dúvida, quando eu procuro? Esse é o dia. Imediatamente. Exatamente. Eu gosto de dizer o seguinte, que na gagueira, em primeiro lugar, a gente corre contra o tempo, né? Porque a criança que gagueja, aliás, todas as crianças, elas têm a plasticidade neuronal. O que é isso? O cérebro, ele é moldável, e ele aprende por repetição. Então, se a criança está ali gaguejando há 4 anos, são 4 anos que ela foi moldada, que o cérebro dela foi moldado a continuar falando neste padrão, né? Então, a gente tem uma expressão que é a plasticidade neuronal para o bem e para o mal. Então, a gente quer procurar cedo. A gente quer que procure cedo, por inúmeros motivos. Um é a plasticidade neuronal. Quanto antes, maiores as chances de superação da gagueira, né? E eu acho que o segundo motivo seria o que a gente comentou logo nas primeiras perguntas, né? Que a gagueira pode causar ansiedade com relação à fala. A gente quer que a criança que gagueja, superando ou não a gagueira, ela se sinta bem com a própria fala, né? E que ela tem instrumentos para lidar com a gagueira na hora que ela acontecer. Então, acho extremamente importante buscar cedo. E eu sei que as pessoas gostam de números, então eu vou falar alguns números, tá? Pensei assim em falar nas chances de superação, tá? Então, a gente sabe que as crianças, elas têm grande chance de superar a gagueira. 80% das crianças que gaguejam superam a gagueira sozinhas. Sozinhas, né? Então, eu acho que esse é um número que confunde a todos. Eu acho que esse é um dos motivos da gente ouvir tanto, né, Rosana? Espera que passa. Isso. Porque para 80% passou. Mas a gente não quer correr o risco dos nossos filhos estarem nos 20% que não passam, né? Exato. Então, a gente sabe que essa primeira recuperação espontânea tem maior chance de acontecer nos primeiros 3 meses de gagueira. Então, o que a gente pode falar é, está gaguejando há 3 meses? É hora. Vamos procurar uma terapia, uma fonoterapia especializada. Depois tem outros marcos, né? O primeiro ano é muito importante. Depois tem mais um marco. Os primeiros 3 anos são muito importantes. Então, assim, cada marco que vai passando, os primeiros 3 meses, o primeiro ano, os primeiros 3 anos, a gente vai diminuindo um pouquinho as chances de recuperação total. Mas ainda, enquanto é criança, ainda tem chance. Principalmente até os 7 anos, tem chance. Mas a gente corre contra o tempo. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Exato, é o que você falou, são vários fatores aí, né, que estão relacionados, então, se fosse tão simples, né, seria maravilhoso, mas infelizmente não é, né? Tem muitos outros fatores que às vezes fazem, né, com que perpetue, né, esta gagueira. E sabe, Rosana, tem muitas coisas que a família pode fazer, mas não vou me antecipar. Vamos Não, seguir mas com as perguntas. fica à vontade, fica à vontade. Eu queria só complementar, como você falou do profissional que procura, eu ia perguntar para você quais são os encaminhamentos que são necessários, né, que auxiliam o diagnóstico do fonoaudiólogo nesse caso. Olha, o diagnóstico é realmente feito pelo fonoaudiólogo especialista, tá? O diagnóstico de gagueira é feito pelo fonoaudiólogo. Tem muitos distúrbios, muitas patologias que a gente precisa de profissionais da área médica, né?
a gagueira ela é diagnosticada pelo fonoaudiólogo. Mas nós temos alguns aspectos que interferem muito na capacidade de superação, ou não, da gagueira. Né? Então, a gente tem pesquisas recentes, quando eu digo recentes, eu digo assim, de setembro de 2019, tem menos de um ano, comprovando que as crianças que gaguejam, elas têm muito mais chance de ter distúrbios do sono. Né? E se estiverem com algum distúrbio do sono, a chance de superar a gagueira reduz muito. Né? Então, assim, o diagnóstico é feito pelo fono, mas é muito comum que nós precisemos encaminhar para otorrino, alergista, para ver as vias aéreas superiores, para ver se tem alguma adenoide, amígdala grande, ou alguma alergia que esteja obstruindo as vias aéreas superiores e que estejam dificultando o sono. Né? Sim. Com frequência, a gente também precisa de uma avaliação neurológica, porque a criança que gagueja também tem uma tendência a ter algumas descargas elétricas, principalmente durante o sono, que são benignas, que são consideradas benignas e que muito comumente, quando são laudadas, elas estão ali descritas. Ondas epileptiformes, descreve no período do sono, consideradas benignas. E o neurologista fala, vai embora, em paz, porque teu filho está ótimo. Ele está ótimo, mas essas descargas impactam e dificultam a superação da fluência, sabe? Então tem o diagnóstico é fonoaudiológico, mas tem uma necessidade desse entrosamento com outros profissionais para ajudar na superação. Então é mais na área do tratamento já. Né? Sim. Então, e é interessante que quando você fala essa questão do sono, porque é um dado importante que o fonoaudiólogo precisa levantar em sua anamnese, né? É muito importante, né? E como você estava falando, né, em relação aos pais, como que eles podem ajudar, né? Então, os pais, eles devem ou não chamar a atenção da criança que gagueja, né? Existe mesmo o risco da gagueira se instalar caso a criança perceba que está gaguejando? Nossa, que pergunta, Rosana. O que eu escuto? Olha, a minha prima disse que não posso deixar ele perceber, que se ele perceber que está gaguejando, aí a gagueira se instala. E a gente ouve muito isso no consultório, tá? E eu acho um ponto muito delicado e de muita dúvida entre as famílias. Então, que nós temos que saber como orientar, né? A primeira coisa que eu tenho para dizer, as pesquisas mostram que mais de 70% das crianças percebem claramente que estão gaguejando. Em primeiro lugar, as crianças em geral, iniciam falando fluentemente. E de repente começam a gaguejar. Gagueira é assim, ela acontece entre 2 e 4 anos de idade, é quando tem um principal início de surgimento. Então vamos imaginar uma criança que até os 3 falou fluentemente, ficou 2 anos falando aí fluentemente, começou a gaguejar aos 3 anos. Por que será que a minha fala não quer sair agora? Até ontem ela saía. E eu acho interessante como o ser humano tem uma tendência a se culpar, né? Então a criança pensa logo, o que eu fiz? E começa a se sentir muito mal com isso, tá? Então, primeiro pensamento, as crianças que gaguejam, em sua grande maioria, percebem que gaguejam e têm muito medo de conversar com os pais sobre isso. Verdade. Pensam que fizeram alguma coisa errada, tá? Então, daí a necessidade de nós conversarmos, de nós adultos trazermos essa abertura. Um outro pensamento que pode vir é tipo, gente, o que está acontecendo comigo deve ser muito grave, porque minha mãe não pode nem falar no assunto. Ela nem toca no assunto. Deve ser grave isso aqui. Então, assim, é super importante a gente conversar com a criança. E eu vejo, assim, que a família tem o conhecimento sobre a criança de conseguir perceber, olha, ele desiste de falar às vezes. Ele fica chateado, ele fica bravo. Então, a família consegue, pelo conhecimento que tem do seu próprio filho, dizer, olha, ele percebe que gagueja. Então, é hora de eu conversar a respeito. Sim. Tá? Então, assim,
a gente costuma dizer que não precisa ficar aquele silêncio. Seria interessante falar: olha, sua fala tá difícil hoje, filhinho. Não tem problema, vai passar. A mamãe tá aqui, não precisa ter pressa, mamãe te escuta. Ponto. Não precisa colocar o nome, se não quiser falar, olha, isso é gagueira, viu, meu amor? Não precisa colocar o nome, mas precisa mostrar que tá ali do lado, que você percebeu também que tá tudo bem, que tá tudo bem, né? Por exemplo, eu vou fazer uma comparação com outras questões de fala, né? Então, se uma criança que está trocando som, é tão comum uma criança trocar som, né? Sim, Uma sim. criança está trocando letra na fala, como alguns dizem, né? Então, ao invés de falar casa, está dizendo tasa. Será que se eu falar para ela que ela trocou, aquilo vai se instalar? Não. Você só vai É. tranquilizá-la de que, olha, tá tudo bem. A gente vai procurar uma fono, ela vai te ajudar a falar um pouquinho mais fácil. Ah, que bom. E pronto. E pronto. Nossa, sua orelha tá doendo, tá com dor de ouvido? Vamos no médico para ele passar um remedinho? Ah, que bom. Sim, Não é? Então eu acho que pois é. essa abertura é importante. A criança se sente melhor e a gagueira não se instala. Né? Sem dúvida. Esse, né, você fala, se os pais, né, conseguissem, né, quem está nos ouvindo, se eles entenderem isso e conseguirem agir dessa maneira, será ótimo, né? Quando a gente faz orientação aos pais, né, quando eles entendem e fazem adequadamente, é muito bom, né? Super positivo. Né? E você fala de um jeito que realmente vai ser fácil, hein? Vai ser fácil, porque você fala de uma forma que vai ser bem tranquilo. As crianças pequenas, elas confiam tanto nos pais. É uma coisa Sim, tão bonita. Então, essa confiança, esse abandono, né? Eu acho que a criança tem um abandono para os pais. Então, eu acho que no momento que aconteceu a gagueira, a gente pode, às vezes não precisa falar nada, mas percebeu ali que a palavra ficou presa, faz um carinho, sabe? Põe a mão assim, ó. Isso ao já invés disse de. tudo. A criança Sim, se sentiu acolhida. A criança isso. se sentiu acolhida, né? E não discriminar, e não, né, reforçar o erro, Não. Eu etc. acho importante isso que você falou de não reforçar o erro, né? Eu acho que ah, as famílias perguntam assim, mas eu digo que está gaguejando? Não precisa dizer, olha, você gaguejou agora, repete direito. Não, não é nesse o sentido, né? Não é nesse sentido. Acho Uhum. que você não precisa apontar que está acontecendo uma gagueira, não precisa comentar toda vez que ele gaguejou, ai, ficou difícil de novo, né, filho? Não. Mas deixa a criança falar livremente. Pode deixar ela falar gaguejando mesmo, livremente, mas se coloque junto, dá um apoio, né? Então, Acolhe, né? acolhe. Isso. Bom, eu ia perguntar, mas acho que você já respondeu, né? Como os pais, eles podem ajudar a criança? Você já falou um pouco. Tem algo mais que você gostaria de complementar? Tem, tem. Eu acho que tem coisas tão importantes que uma família pode fazer assim que surge gagueira, né? Eu acho que essa orientação é para principalmente os pais de crianças muito pequenininhas, tá? A gente sabe que na gagueira tem uma questão temporal, de tempo, em que a fala precisa ser, ela precisa de uns milésimos de segundos a mais para ser produzida. Então, quando você fala um pouco mais devagar, o seu cérebro tem alguns milésimos de segundo a mais para produzir o próximo som. Mas você não vai virar para criança de 2 anos, nem de 7 anos, e vai dizer: fale mais devagar, meu filho. É. Ele não tem instrumento para isso ainda. Ele precisa entrar em terapia primeiro, para ter instrumentos para fazer isso. Então, o que a gente mais pode fazer, o que a família melhor pode fazer, é ela lentificar a fala, não ficando não natural e pausado demais. Não, lentificar um pouquinho. Né? Então, assim, a primeira coisa que uma família faz quando a criança começa a gaguejar é falar um pouquinho mais lento. Diminuir as falas sobrepostas, porque na comunicação é tão natural um falar em cima do outro. Sim.
né, por cima ao mesmo tempo, e a gente diminui um pouquinho disso, né, e faz uma fala mais lenta. Eu acho que essa é a primeira dica que as famílias precisam ter, mesmo das crianças mais velhas, sabe? Não pedir para falar mais devagar, mas você diminuir. E por quê? Porque quando a gente diminui o ritmo da nossa fala, o adulto faz isso, diminui a pressa da comunicação. E a criança, em geral, diminui a sua própria velocidade, mesmo que seja só um pouquinho, porque só um pouquinho já ajuda. Sim, sem dúvida. Acho que essa é a principal dica que eu gostaria de dar hoje. Ai, com os pais que estão aqui, você pode ter certeza que eles estão adorando. Está sendo excelente, tanto para os profissionais quanto para os pais, com certeza. Agora eu vou falar um pouquinho da escola, né? Qual a maior dificuldade das crianças que gaguejam nas escolas? Olha, eu diria que até os 7 anos não tem muito impacto. Então, as crianças, os adultos, né, os pais chegam no consultório muito preocupados, não quero que sofra bullying, né? E, em geral, até os 7 anos, não é uma preocupação que a gente costuma ter, tá? Então, eu acho que nessa primeira infância, a maior dificuldade talvez sejam os momentos de exposição. Porque, embora a gagueira tenha sua origem genética, sua base orgânica, a gente sabe que as emoções impactam em praticamente tudo que vivemos e fazemos. Né? Então, situações de exposição de fala tendem a piorar a gagueira. Então, nos primeiros anos, tem a roda para contar o que fizemos no fim de semana. Puxa, então nessa roda pode ser um momento em que a criança fala livremente, sem preocupação, mas mesmo os mais pequenos, eles podem já se travar um pouquinho com medo de falar gaguejado nessa hora. Então, eu acho que as escolas, elas têm um cuidado de a forma de fazer essa roda. Não é excluir, nem abolir a roda numa turma com uma criança que gagueja, longe disso. Mas tem formas de fazer essa roda e fazer essa exposição de uma forma mais tranquila, tá? A partir dos 5 anos de idade, as crianças começam a perceber as diferenças, mas ainda não é bullying. Mas eles comentam. Eles podem perguntar, por que você fala eu? Com 5 anos, 6 anos, pode haver essa pergunta. Então, eu acho que a criança tem que estar preparada, e ela tem que ter sido preparada para dizer, ora, porque às vezes eu gaguejo. Então, porque eu falo assim de vez em quando, porque a gagueira é super intermitente, não é todo tempo que a gente fala gaguejado, né? Então, porque eu gaguejo de vez em quando, é o meu jeito. No momento, né? Pode ser que passe. E eu vejo que outro momento que é de muita dificuldade é o presente. É a lista de chamada. A lista de chamada é uma grande dificuldade para quem gagueja, porque eles não têm a prontidão da fala, né? Então, a escola, o professor que tem uma criança que gagueja na sala tem que ser comunicado, tem que ser orientado a fazer isso de uma forma diferente, né? E a criança não pode se sentir diferente dos outros. Então, ele faz a lista de chamada para todo mundo, mas para o Joãozinho, que ele sabe que gagueja, ele não chama, ele só olha. Não, não é isso, mas a gente tem que descobrir uma forma, e eu acho que cada criança é uma criança, cada jovem é um jovem, e a gente tem que se conversar. Outro momento que pode ser difícil é a leitura. E a gente indica muito a leitura em uníssono, a leitura em coro. Então, que a turma, professor, pode promover na turma algumas duplas. Porque se também só a criança lê em dupla, ela sempre eu, né? Que estranho. E a ordem. As crianças que gaguejam, elas começam a pensar, olha só, se está indo um parágrafo para cada estudante na carteira, ela começa a contar, tem 5 estudantes na minha frente, eu vou ser o 5º parágrafo. Ai, meu Deus, o 5º parágrafo começa com aquela letra que eu mais gaguejo. Pronto, vai ser terrível. Professora, eu tô com dor de barriga, posso ir ao banheiro. Entendeu? Eu acho que tem uma ansiedade antecipatória. Então, eu acho muito interessante que a família que tem um adolescente que gagueja tenha um contato com a escola para orientar esses pequenos detalhes. Como vai ser a lista de chamada? Como vai ser essa
leitura em voz alta na escola. Vai ser Sim. sempre em dupla? Não. Vai ser sempre intercalado? Eu vou ser o primeiro, é melhor que ele seja o primeiro, o último, né? Eu acho que a escola tem que ser orientada porque essas questões fazem diferença. E será que vale a pena orientar, fazer as apresentações de trabalho oralmente? Depende do grau de severidade da gagueira ou depende de como a criança, o adolescente se sente ao apresentar a... Exato. Depende das duas É, coisas, né? exato. Eu já tive pacientes que ele queria se apresentar. Quando o professor pedia um voluntário, ele se voluntariava, Sim, entendeu? tenho Porque ele se pacientes assim sentia também. totalmente confortável, entendeu? Sim, tenho Isso pacientes que é assim bacana, também. né? E eu tenho pacientes que querem apresentar, mas eles querem que o professor saiba que a gagueira independe da vontade dele. Que ele não gagueja porque está nervoso. Sim, na apresentação ele está mais nervoso e tem mais chance de gaguejar. Mais chance do que se Sim. não tivesse nervoso, é claro. Mas que a origem é genética, é orgânica. Eles querem que o professor saiba e que o professor não tire nota dele porque ele está gaguejando, Lógico. né? E que entenda que não é falta de conhecimento, professor, é só o meu jeito de falar. Né? Exato. Então, acho bastante importante a gente ter um trabalho e respeitar muito aquele jovem, aquele adolescente, né? Tem adolescentes que querem que a gente vá na escola, que querem que a gente fale. Tem adolescentes que querem uma cartinha, e a gente manda uma carta. E tem adolescentes que falam, não tô pronto para fazer esse self-disclosure, né? Para se abrir e É, mostrar, olha, eu gaguejo. é. Então, a gente tem que perceber o indivíduo ali na nossa frente, O né? indivíduo, exatamente. Eu fico agoniada, eu tô olhando no relógio, sabe? Eu vou olhando aqui o tempo nosso, sabe? Diga lá, muitas, né? E ele tá passando, eu fico agoniada. Bom, eu ia perguntar algumas coisas, mas você falou um pouquinho, né? Assim, como que os professores podem ajudar? Tem mais coisas que você poderia acrescentar? Você já falou algumas coisas que o professor pode fazer para ajudar, né? Eu acho que essas são Já as são as principais, né? principais. Você já comentou que é bom comentar na escola, né? Que eu ia perguntar se era importante falar na escola que a criança, Eu, né, que ela gagueja, eu né? acho Então é importante. importante, né? E quando os pais, uma coisa também que acontece, os pais às vezes eles ficam com medo, né? Porque eles falam, olha, o amiguinho do meu filho está gaguejando, meu filho vai gaguejar também? Muito boa essa pergunta, porque ela é muito recorrente. Ela é muito Sim. recorrente. E não vai pegar. Não pega. A gagueira não pega, É. né? A gente trabalha com gagueira há tantos anos. Eu não peguei até hoje. Mas a gagueira não pega, ela não é aprendida, tá? A gagueira não é aprendida. Ela depende das bases neuronais. Ela depende de bases neurológicas. E é até interessante você me perguntar isso, porque essa semana mesmo, um pai que gagueja, depois de conversarmos sobre a genética da gagueira, esses sensos comuns, eles são tão enraizados, Rosana, porque, olha, nós tínhamos acabado de conversar sobre a genética da gagueira. Ele gagueja, o filho gaguejando, ele perguntou, eu posso atrapalhar o meu filho se eu gaguejar na frente dele? Eu falei, não pode. Pelo contrário, vai ser lindo ele falar, olha só, viu? Esse é o jeito que eu e meu pai falamos, tá tudo bem? Porque se Sim, o meu pai, que é meu herói, esse cara legal, também gagueja, então a gagueira não é aprendida, nem de coleguinha, nem de babá, nem dos pais. Ela é genética mesmo. Ela é isso é, interna. isso é muito importante você ter falado. Eu acho que é uma coisa, como você falou, é muito recorrente, né? Uhum. Eu tô olhando aqui se eu vou conseguir, eu vou fazer algumas aqui. Olha, eu acho que Eu a gente sei que faz as principais, né? E no final isso, tem, eu acho que no final existe uma abertura, né? A gente tem um curso aí mais pra frente, a gente é isso. um assunto que não se Então, esgota.
É um assunto que exatamente, porque assim, o tema hoje é gagueira infantil, mas assim, eu pensei um pouquinho também nos adultos aqui, e no adolescente você já começou um pouco a falar, eu até ia perguntar quais são as maiores dificuldades, né? Como ajudar os adolescentes, né? E depois eu queria entrar um pouquinho no adulto para a gente também poder ajudar um pouquinho, né? Se tiver algum adulto aqui nos assistindo. Olha, eu acho que para o adolescente eu acho que esse self-disclosure, o conseguir falar de si. O adolescente se sente muito julgado pelos outros Sim. adolescentes, né? Então, é interessante como eles comentam que eles sabem quando os amigos brincam com a gagueira deles, mas são amigos. É uma brincadeira que faz parte. Eles brincam com baixinho, eles brincam com gordinho, eles brincam com pirulitão, se for muito alto, eles brincam com a Sim. gagueira, né? Eu acho que é tranquilo para eles essa brincadeira entre os amigos. Né? A brincadeira que é a zoeira, na verdade, dos demais é o que mais incomoda. Então, trabalhar essa abertura de falar de si para o adolescente, eu acho que é algo que é extremamente importante. Né? Então, treinar umas respostas quando o cara vier zombar dele, e você, o que você tem para dizer? Né? Ter algumas respostas na ponta da língua, né? Assim, Sim. que você gagueja? Ué, gaguejar como eu, isso é para poucos, meu amigo. Quero ver você conseguir gaguejar assim bonito como eu gaguejo. Tem umas respostas. Então, acho que esse treino de conseguir falar de si, de falar da sua gagueira, que é uma parte da minha vida, mas não sou eu todo, né? Então, É. acho que é uma grande ajuda que a gente precisa dar para os adolescentes. É, porque a adolescência já é uma fase de transição, já é uma fase difícil, né? Em Uhum, que ele realmente ele precisa ter essa autoaceitação, né? Se aceitar dessa forma, né? Eu acho que essa é a questão. sim. E com relação, então, na fase adulta, eu vou só fazer uma perguntinha, porque depois eu quero deixar você falar um pouco mais. É comum, né, que as pessoas que gaguejam, elas procuram empregos, né? E aí elas não precisam, né? Quando eles procuram emprego, em que eles não precisam falar muito, eles devem, né, comentar com onde eles vão procurar emprego, que eles têm gagueira, ou então eles já procuram empregos exatamente que não precisam falar. Então, fala um pouquinho dessa situação do adulto, dessa angústia também que ele vive. Faz favor, eu já emendei duas em uma. Ai, foi legal, foi legal. Olha, o que eu vejo que as duas situações, tá, Rosana? Eu vejo adultos que procuram ah, se esconder e falar o mínimo possível, então já procuram empregos assim. Eu vejo que alguns adultos não se fecham tanto e vão procurar o que querem fazer, que gostam de falar, né? Você mesmo comentou que você tem paciente que gosta de se expor, gosta de falar, né? Sim, Então a gente tem médicos, a gente tem padres, a gente tem advogados, pessoas que gostam de falar e procuram suas profissões ali onde se sentem bem. Mas sobre a entrevista de emprego que você perguntou, Rosana, você acredita que tem até uma pesquisa feita com entrevistadores de RH, né? Como que eles são mais bem recebidos? Como que eles recebem melhor a pessoa que gagueja? Quando ela fala da gagueira ou não? E a resposta é que sim. A resposta é que sim. Porque, ah, primeiro que o entrevistador ele já consegue prestar atenção em outras coisas além da gagueira. Eu acho que quando você não fala da gagueira, ele fica o tempo todo pensando, como é que eu vou abordar isso com esse rapaz? Como é que eu vou tocar nesse assunto? Mas ele está gaguejando porque está nervoso ou ele gagueja mesmo? Né? sim, Então, se você já sim. toca no assunto, pronto, já tirou todas essas perguntas da frente e ele se foca no que você está falando. E se pelo senso comum a gagueira talvez por algumas pessoas seja vista como uma pessoa que tem receio, uma pessoa que está com medo. Poxa, mas se ela já chegou falando disso, já chegou falando da gagueira, é uma pessoa segura, é uma pessoa que tem segurança. Então eu acho que esse falar não precisa dar
aula sobre gagueira, né? É só comentar, olha, só queria dizer que de vez em quando eu gaguejo, mas não tem nada a ver com nervoso, é porque eu gaguejo às vezes, ponto. É uma introdução, né? Sim. Ajuda muito. É, eu acho que essa orientação que você deu às pessoas que estão nos assistindo, acho que é de muita importância, né? Eu acho que vai ajudar muita gente, né? Você tem 10 minutinhos, então eu fico aqui, sabe? Antes, deixa eu só falar. As pessoas aqui, tem bastante pessoas, vários que elogiaram bastante, já conhecem você, fizeram muitos elogios também, tá? E então, muita gente. E eu vou pedir, nós temos 10 minutos, parece que é bastante, mas não é. Se der tempo, depois eu vou falar de um posicionamento aqui de uma mãe. Então, olha, só para todos saberem, perguntaram se ficará gravado. Vai ficar gravado no IGTV do Cefac. E depois que passado o período, nós vamos colocar tanto no meu YouTube como no YouTube do Cefac. Então, quem quiser depois assistir, ou às vezes esqueceu alguma coisa que foi comentado, vai lá e assiste de novo, né? Porque você assim compartilhou conosco assim de uma generosidade, muitas informações preciosas, né? Então, às vezes a pessoa pode esquecer, volta lá, vai assistir. E outra, eu vou agora pedir para você falar um pouquinho do curso que você vai ministrar sobre gagueira, que eu estarei lá, imperdível. Olha, Então, a conta um gente, pouquinho para a gente, faz favor. acho que a primeira coisa que eu tenho para dizer é que quando a gente trabalha com o que a gente ama, nossa, faz uma diferença tão grande, né? Eu acho que a gente busca esse conhecimento que você estava falando no começo, né? Foi interessante, eu estava assistindo a última live com a doutora Adriana, né? E ela comentou assim e eu me identifiquei tanto com o que ela comentou assim, como a gente tem uma responsabilidade com os nossos pacientes, né? Verdade. Eles dedicam a vida, eles chegam e entregam a vida, né? Isso. Eles entregam a vida. E a gente precisa responder à altura, né? Então, acho que esse estudo, então, a possibilidade do curso, a possibilidade dessa live, e com todos os aprofundamentos que a gente pode fazer, são respeito que a gente demonstra pelo nosso paciente, né? Então, queria comentar que o curso que o Cefac vai promover, né, totalmente online, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, a gente está se reinventando, se readaptando, e a gente descobriu que o online é maravilhoso, né? Já estávamos descobrindo isso há muitos anos, mas se intensificou neste ano de 2020. Então, É. vão ser 2 noites, dos dias 27 e 29 de julho. Né? A gente separou 3 horas e meia para não ficar tão puxado, com um intervalinho no meio. E a gente vai falar de uma forma mais concisa, uma forma abreviada, mas a gente vai tentar tocar em todos esses aspectos que a gente até comentou hoje. Né? A gente vai passar pela etiologia, a gente vai passar pelas questões neurológicas, porque eu acho que o fonoaudiólogo precisa ter esse embasamento neurológico, entender o que está acontecendo, o que a neurociência diz. Né? As pessoas comentam muito que a avaliação da gagueira é difícil, né? E é mesmo. Avaliar a fluência são muitos aspectos, muitos detalhes que a gente tem para olhar. Mas a gente tem como fazer isso de uma forma abreviada, de uma forma simples, e que, na verdade, a prática e a prática e a prática é que vai nos dar esses olhos apurados, né? Mas a gente vai dar uma olhadinha nisso. Como é que a gente pode diferenciar as disfluências comuns das disfluências típicas da gagueira? Acho que esse é o primeiro olhar que o fonoaudiólogo tem que desenvolver, né? Como é que eu diferencio a disfluência comum da disfluência típica da gagueira? Como é que eu percebo se está tendo tensão, se não está tendo tensão? O que significam os movimentos motores associados, que às vezes pisca, às vezes aperta, às vezes empurra, vira a cabeça? O que isso está dizendo, né? O que isso quer dizer? Como é que eu trabalho tudo isso, né? E depois a gente vai passar também para a terapia. Né? Eu vou pincelar um pouquinho sobre a terapia infantil e sobre a terapia com adultos. E vou trazer
exemplos dos exercícios, das estratégias. Eu acho que, mesmo sendo online, a gente consegue fazer essa vivência, né, das estratégias, como fazer as estratégias. Então, meu objetivo não é só falar delas, mas é mostrar, dar exemplo, para que vocês do outro lado da telinha possam treinar juntos, né? Porque a gente treina Ótimo. junto, né? Me lembro de uma Nossa. supervisão que eu dei há pouco tempo, que eu pedia, então agora é sua vez de gaguejar. E a pessoa fez, como assim minha vez de gaguejar? A gente treina também. A gente tem que treinar, né? Então, a gente primeiro treina as estratégias fonoaudiológicas em nós mesmos, né? A gente faz as provas Sim. terapêuticas em nós. Então, faremos isto. Ótimo. Nossa, olha, vai ser, né? Quem está nos ouvindo tá vendo, vai ser bem gostoso, bem interativo, pelo que eu vejo, bastante prático. Tem uma que está nos acompanhando, a Ana, Uhum. 2008. Ela tinha comentado para falar um pouco sobre terapia, mas realmente agora nem assim não era a nossa proposta e não vai dar tempo, né? Mas ela vai ter a oportunidade, né? No curso você vai falar, passar bastante isso para gente, né? E, Sim. e tem também uma outra pergunta feita aqui, mas não sei, acredito que não Mas dê eu tempo. gostaria de falar uma coisinha de terapia, assim. Tá, Eu acho tá. que, eu acho que a primeira pergunta que nos fazem é se com 2 anos já inicia a terapia direto com a criança. Nem sempre. Em geral, a gente inicia trabalhando com os pais, né? E como é que esses pais podem ajudar? Não superando a gagueira, a gente inicia a terapia direta com a criança. E a terapia com a criança, ela é brincadeira. Ela é lúdica. A criança não se sente trabalhando. Ela vai lá no É, meu consultório brincar. Oi, vamos brincar com a tia Mirella hoje? Vamos brincar. Então, a gente brinca bastante, né? Então, eu acho que essas são as primeiras perguntas que nos fazem e que a gente pode tranquilizar, né? Que é tranquilo. O início é tranquilo. isso. Ótimo. Bom, eu vou agradecer, porque nós temos 2 minutinhos aqui. Daqui a pouco vai entrar esse reloginho que eu fico angustiada. Eu tenho que agradecer muito, Mirella. Por que que passa tão rápido? Eu só queria saber disso. Não é Foi verdade? assim, delicioso escutar você falando, foi assim muito enriquecedor. Eu agradeço imensamente a todos que nos acompanharam, né, que nos assistiram e a você que com, né, com esse tão com generosidade, esse seu jeito tão calmo, tranquilo, gostoso de ouvir, né, passou essas informações para todos nós. Então, eu agradeço muito, né? E agora eu vou deixar você tem 2 minutinhos para finalizar. Olha, eu que agradeço. Eu agradeço, sabe, eu vejo o Cefac trabalhando tanto pela divulgação, pelo aprofundamento, porque o fonoaudiólogo precisa se manter capacitado. Então, eu agradeço demais. O Cefac Eu que sempre agradeço. deu espaço, sempre deu abertura para falarmos de fluência. A fluência, de verdade, eu sinto que a fluência é uma área quase abandonada na É, fonoaudiologia. uma E no judiação. Cefac nunca foi. O Cefac tem aula de fluência na especialização, no aprimoramento. Então, assim, olha, é um agradecimento muito grande. Nós que E um agradeço. agradecimento grande também às pessoas que se envolvem e os fonoaudiólogos que buscam, porque é esse respeito. A gente tem 1% da população adulta que precisa de nós. 5% é muita gente no Brasil gaguejando. 5% das crianças que precisam de nós. Então eu Sim, agradeço também a vocês que estão aqui nos ouvindo, porque a gente precisa cuidar, a gente precisa se entregar a eles do jeito que eles se entregam a nós, né? sem Então, dúvida. esse é o agradecimento. Obrigada, Rosana. Nossa, eu que Muito agradeço. obrigada. Eu que agradeço. Estou super feliz que em breve eu poderei estar com você de novo nesse curso tão Juntas. esperado, entendeu? Vai ser, tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então eu te vejo lá, né? A gente vai se encontrar e espero também encontrar mais pessoas aqui. Muito obrigada a todos mais uma vez, a você. Tá bom? E que, Eu que assim, Deus agradeço. abençoe sempre seu trabalho, porque é um trabalho muito bonito, maravilhoso e que ajuda muitas pessoas. Então, gratidão. Muito Gratidão. obrigada.